Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado. Quando o assunto é café, o Espírito Santo tem lugar de destaque no mundo. Somos o maior produtor de café Conilon do Brasil e referência também no café arábica. A cafeicultura capixaba movimenta a economia, gera empregos e preserva tradições que passam de geração em geração. O café não é só bebida, é cultura, trabalho e identidade capixaba. Ponto de Vista te convida hoje a tomar um cafezinho e entender melhor esse universo. Vamos saber quais são os desafios e o futuro desse grão que carrega o sabor do nosso estado. Mais de 40% da produção nacional de café Conilon sai daqui do nosso estado. No ano passado, para vocês terem ideia, foram quase 10 milhões de sacas. Os números são favoráveis, chamam a atenção e mostram a força do nosso estado quando o assunto é café de qualidade. Aqui no estúdio comigo, Marcos Magalhães, especialista em café, cafeicultor, produz cafés especiais. Marcos, amigo, obrigado por estar aqui, viu? Obrigado, o prazer é tudo meu. Levar informação ao capixaba é a nossa missão, né, Nossa Felipe? missão. Realmente a gente precisa subir a régua e essa subida da régua se faz com informação. Muito bem, e agora um assunto saboroso, hein, amigo? Vamos falar de café, algo que você entende mais ou menos, né? Entende um pouquinho. Ô, Marcos, o Espírito Santo vem se destacando já há algum tempo na produção de cafés especiais. Isso é maravilhoso, isso leva o nome do nosso estado para o Brasil e para o mundo. Como é que o Espírito Santo chegou nesse patamar, nessa curva tão alta na produção de cafés especiais? Felipe, assim, o Espírito Santo hoje é um case global nos cafés especiais. O Espírito Santo era um estado produtor de commodity até alguns anos atrás, diga-se de passagem. Isso é importante também, porque a gente precisa atender o mundo na área de commodities. Era um estado... Para o pessoal entender, produção de commodities, o café daqui era feito já para exportação, não ficava nada por aqui. Isso foi mudando. Isso era também uma verdade quando um café que vai para exportação de maneira macro não tem muita qualidade. O Espírito Santo, há 30, 40 anos atrás, era produtor de café Rio, que era um café que não tem qualidade arábica, e um Conilon sem muitos predicados, né? De tempos para cá, graças a uma ação muito boa, público e privada, diga-se de passagem, o Incaper vem fazendo um trabalho fantástico junto ao interior do Espírito Santo, levando informação, ele mudando a vida das pessoas, junto com outros entes privados. O Espírito Santo vem se transformando num grande jardim de cafés especiais. Eu queria botar esse assunto mais para lá, mas não tem jeito. Eu vou ter que falar de tarifaço já no início do programa, para a gente poder situar você aí de casa e entender como é que o tarifaço ele pode afetar, né, ou já estar afetando, ou irá afetar a nossa produção de café, os nossos ganhos, a arrecadação do nosso estado. Rapidamente, a gente tem uma reportagem sobre isso, a gente vai assistir agora essa reportagem e está chegando um cafezinho aqui para a gente também. Então você vai assistindo aí de casa, vai tomando cafezinho, que a gente vai colocar aqui as xicrinhas e tomar esse café também. Pode rodar. A vida no campo virou um jogo de resistência. O produtor que colhia para exportar agora colhe sem saber para onde mandar. No Espírito Santo, cadeias produtivas inteiras, como a do mamão, gengibre e pescado, estão à beira do colapso por causa das tarifas americanas. Aproximadamente 30% de tudo aquilo que o Espírito Santo exporta tem como destino os Estados Unidos da América. Alguns segmentos estão organizados, estruturados, como é o caso do café, como é o caso da celulose, mas outros segmentos nos preocupam pelo seu impacto social. É o caso do gengibre, é o caso do mamão, é o caso do pescado, que são pimenta do reino, que são estruturas dependentes da produção de base familiar. E é com esse foco que nós vamos estar estudando cada um desses segmentos para ver como mitigar esses impactos no dia a dia dos nossos produtores. Sem ter como redirecionar a produção e com o mercado interno incapaz de absorver tudo, pequenos produtores capixabas estão encurralados. Com a tarifa de 50%, cada fruta pode virar perda. A estimativa é de prejuízo imediato. Enquanto as negociações não avançam, o Espírito Santo busca agir. O vice-governador Ricardo Ferraço anunciou que o Estado pretende oferecer um apoio emergencial aos produtores mais afetados pelo tarifaço. Nós vamos atuar no curtíssimo prazo, seguramente
em razão do impacto social na pequena propriedade de base familiar, criando condições para essa transição acontecer. Porque você não consegue redirecionar os produtos de um mercado pelas suas características para outros mercados. Então, nós vamos acenar com possibilidade real, eventual, de operação de crédito, com prazo, com carência, em condições compatíveis, para que as famílias capixabas não sofram redução da sua sobrevivência. Graças a Deus, nós temos um governo organizado, estruturado, com capacidade de investimento, com poupança, para que, em momentos como esse, o governo do Estado possa oferecer a sua mão para quem efetivamente precisa. Pois é, o assunto é importante, é um assunto que preocupa, já estamos aqui tomando o nosso cafezinho, né, Marcos? Mas eu queria que você comentasse as ações do governo para mitigar, né, esse momento que é um momento delicado. O tarifaço é uma realidade, nós produzimos muito café tipo exportação, então a gente tem essa preocupação. Qual o impacto real do tarifaço na cafeicultura do nosso estado e como as ações do governo, como é que mostramos agora, podem ajudar? Olha, realmente o mundo foi pego de surpresa, né, há mais ou menos 50 dias atrás, com o presidente americano Donald Trump, fazendo essas questões tarifárias mundo afora, impactando não só o Brasil, mas mundo afora. Mas olhando para o nosso dever de casa, que é o Brasil e que é o Espírito Santo, a gente realmente sofre porque a gente deixa de ser competitivo nas exportações em alguns produtos, Felipe. Não só o café, tanto celulose quanto fruta, como pescado, como uma série de outros produtos que nós temos por aqui. Logo em seguida, o Trump tirou, numa lista de exceções, alguns produtos, favorecendo até a nossa celulose, Exato. Alguma parte também das rochas ornamentais de quartzito, mas ainda temos um dever de casa muito grande pela frente e setores da economia sendo impactados. E isso realmente complica, porque quando você tarifa um produto, você encarece esse produto para quem compra. Sim. Então, quem paga a conta é os Estados Unidos. Aí, na via transversa, você vai ter a possibilidade de uma queda de consumo e o encarecimento da vida por lá, o que inviabiliza as empresas capixabas de serem competitivas. Eu li alguma coisa que a cada 3 cafés nos Estados Unidos, 1 é brasileiro e, quem sabe, até capixaba, né? Com certeza. Os Estados Unidos é o maior consumidor mundial de café. O Brasil é o segundo. Do que os Estados Unidos consome, alguma coisa entre 24 a 25 milhões de sacas por ano, 1/3 é Brasil. Então nós estamos falando que o Brasil exporta para os Estados Unidos alguma coisa perto de 7 a 8 milhões de sacas de café por ano. E uma parte desse café é capixaba, tanto cru, como eu falo assim, tanto cru, ele in natura, como também solúvel. Nós temos 3 plantas de café solúvel no Espírito Santo, já consolidadas, operando full, né, operando com todas as operações. Temos a Real Café aqui em Vitória, temos a Cacique em Linhares e temos a Off, né, que é também em Linhares. São 3 megas plantas de café solúvel que realmente foram impactadas porque uma grande parte desse café solúvel iria para os Estados Unidos. Então, realmente, é uma situação complexa, é uma situação que público e privado vão ter que achar soluções. Não é simples a situação para quem opera nos Estados Unidos, porque realmente houve um stop and go, né? Houve uma parada até para se analisar para onde vai isso tudo. A situação é bastante delicada. Recente agora, na Assembleia Geral da ONU, houve o encontro tão esperado do presidente Lula com o presidente Trump. Desse encontro muito rápido, ficou ali de se combinar uma reunião, um bate-papo. Isso aí pode reverberar, pode resultar em alguma medida, não sabemos ainda qual. Verdade. Mas temos esperança, expectativa para que isso aconteça e aconteça de forma positiva para, quem sabe, reduzir, como ele fez com outros países também, né? Conversou com tantos outros países. Porque na realidade, Felipe, assim, os 2 grandes arranjos produtivos que foram frontalmente impactados, no caso do agro, a gente tem que falar do café e tem que falar da proteína animal, né? Hoje o Brasil é um grande exportador de carne para o mundo, é um grande exportador de carne para os Estados Unidos. Então há um clamor dos empresários americanos, inclusive junto ao governo americano, de colocar esses 2 produtos numa lista de exceções, porque está inviabilizando muitos negócios por lá. Porque, Felipe, quando você fala em café para os Estados Unidos, a gente olha para dentro de casa e vê o exportador e o produtor. Beleza. Mas quando você olha para os Estados Unidos, você tem uma cadeia produtiva americana gigantesca de cafeterias, de empregados nessas cafeterias, de distribuição, de logística, de varejista, que vai ser impactado em função dessa tarifa. Então, realmente, tem muito dinheiro na mesa que precisa ter uma solução
e a gente tem que buscar o bom senso entre os dois governantes para achar uma saída para esse problema. Eu acho que esse match que nós tivemos na ONU esse final de semana, como diz os jovens, né, Felipe, entre o Donald Trump e o Lula, né? Pode ser que haja na semana que vem aí alguma luz no fim do túnel. Vamos torcer para isso. Desafio para o cafeicultor, hein? Além do tarifaço, o que o cafeicultor tem de desafio para manter a produção, manter o padrão alto, que a gente tem um padrão bom aqui no nosso estado. Né? Quando a gente compara com Minas, então, olha o tamanho de Minas Gerais, geograficamente falando, tem muita área para produzir café. E a gente vai lá vou chamar de Copa do Mundo do Café, né? O Coffee of the Year, e pega lá os primeiros lugares. São capixabas? São capixabas. Que maravilha. Maravilha. Isso é a quebra do paradigma e o retorno para o início do nosso programa. Fato. O Espírito Santo saiu de um estado produtor de qualquer café para um produtor de excelentes cafés. É isso, os últimos 5, 6 anos, entre os 5 primeiros colocados no Brasil, entre Conilon e Arábica, vários anos o Espírito Santo ganhou as primeiras colocações e em todos os outros ficou entre os 3. Realmente isso muda a perspectiva. E Felipe, uma coisa muito interessante, o Café Conilon especial, que foi premiado, nos primeiros anos, sempre era do sul do Espírito Santo, da região de Muqui. Nos últimos anos, ganhou Alto Rio Novo. Você conhece Alto Rio Novo? Conheço. Cara, isso é a ligação de que o Espírito Santo, de norte a sul, de leste a oeste, fez o dever de casa. Sim, está integrado, né? Você não tem hoje cafés especiais em uma região. Você tem cafés especiais no Espírito Santo. Então você vê Muqui e Alto Rio Novo, lugares totalmente diferentes, de topografia, de pessoas, mas que no fundo são capixabas, fazendo um dever de casa público e privado e fazendo a diferença no Espírito Santo. Cara, isso é uma lição do dever de casa cumprido. Você parece que leu aqui o meu roteiro, porque você já respondeu a próxima pergunta. Eu ia perguntar se existe uma região específica, mas não está espalhado para o Espírito Santo. Agora, a gente pode diferenciar, vamos pegar aí o Caparaó, por exemplo, vamos diferenciar de Arábica para Conilon. Sim. Eu acho que ali o Caparaó ele acaba despontando muito quando o assunto é Arábica. Porque na realidade, assim, Felipe, o Espírito Santo é um pequeno grande estado, né? Você tem a região do Arábica, que é a região centro-serrana, que é a região do Caparaó, a região mais montanhosa. E você tem o Conilon na região norte, que é na região noroeste, e também parte da região sul, e o Conilon também consegue subir a montanha. O Espírito Santo hoje é um estado que produz as duas variedades com qualidade e com força. Felipe, 20% do café que é exportado no mundo, por todos os países, já são cafés de qualidade com certificações. Se nós pegarmos o Brasil, e nós embarcamos ano passado 53 milhões de sacas de café, Felipe, quase 10 milhões de sacas no Brasil foram embarcadas à exportação com certificações de qualidade. Olha de uma só. coisa, Felipe, que não existia 10 anos atrás. Aí você fala assim, Marcos, o que vai ser daqui a 10 anos à frente? A resposta está aí. Quem não tiver qualidade vai ficar comprometido, porque o consumidor global exige isso do mercado. Tem essa rixa mesmo aí do Conilon com a Arábica? Dá para entender se um é melhor do que o outro? Eu gosto dos dois, eu gosto de café. Eu amo assim, café. Não vou dizer que há uma rixa, né? Existem duas qualidades. Perfeito. A Minas Gerais é o maior estado produtor de café Arábica e o Conilon é o maior estado, o Espírito Santo é o maior estado produtor de Conilon. Para a gente te explicar, eu vou te contar uma pequena história. O Arábica tem 1000 anos de história. Quando aqueles pastores lá na Etiópia, com seus carneirinhos, com seus carneiros que comiam uma cerejinha, que ficavam eletrizados, ele descobriu que era o café, que levou aquilo para os monges chegou na Europa. Isso tem 500 anos. O Conilon não tem 50 anos. Entendi. Vamos lembrar que hoje o maior produtor de robusta no mundo, que é o Vietnã, na guerra do Vietnã, na década de 70, não existia Conilon, não existia o robusta. O robusta no Vietnã é da década de 90 para cá. No Espírito Santo, nós começamos o Conilon, né, com Dário Martinelli, lá em São Gabriel da Palha, e com Jones Tristão, aqui que foi o cara que planta, que eu compro, década de 70. Visionário, né? Década de 70. Sim. Então nós estamos em 2025. Estamos falando que o Conilon fez em 50 anos o que o Arábica não fez em 1000. Então, é o que eu falei ontem no interior. Imagina daqui a 50 anos. Sim. Eu não tenho dúvida que o Conilon vai ser o protagonista da história, pela força que os produtores têm, pela força que a qualidade tem pela frente. Então, assim, não há uma rixa. Nós temos que trabalhar junto com o Conilon e Arábica, mas mostrar que o Conilon não é patinho feio.
é cisne e pode voar igual a arábica. Excelente explicação. Na sua xícara vai o conilon ou a arábica? Cara, eita, agora eu quero ver. Os dois, né? Os dois. A gente tem que pensar que a gente tem que beber bons cafés. Isso. Eu estava conversando uma vez com o Bento Venturini, que é o presidente do nosso Cicobi, querido amigo. Aquele italiano bravo, né? O Bento é bravo, né? Aquele italiano defensor. Bravo, defensor. Ele falou assim, Marcos, eu sonho um dia participar de um concurso de qualidade de café que não seja caracterizado a qualidade. Vença o melhor. Boa. Eu sonho um dia não participar de um concurso de qualidade de arábica ou um concurso de qualidade de conilon. Vamos fazer um concurso de qualidade do café. Do café. Vamos colocar os dois na xícara e vença o melhor. Quem vencer, venceu. É isso. A gente tem que olhar o conilon e o arábica, que os dois têm as mesmas características e que têm as mesmas possibilidades de mercado. Expectativa da safra, esse ano se cumpre, se cumpriu? Como é que está a sua análise? Olha, assim, a gente vem de um ano de 24 complicado. Nós tivemos um veranico muito forte, comprometeu a safra capixaba. A safra desse ano foi boa. Sim. A gente tem assim, relatos de boa safra no interior, com preços interessantes. Esse número, ou ainda está se contabilizando? Está se contabilizando entre público e privado, mas com preços muito bons, né? Nós chegamos até em fevereiro R$2.000 a saca, tivemos mês retrasado 900 e voltamos a 1.300. Voltou a subir, né? Voltou a subir agora para 1.300, em função de problemas climáticos em regiões do Arábica, em Minas Gerais. E a perspectiva para 26, Felipe, é de uma safra de conilon no Brasil boa e de arábica complicada, porque nós temos um desafio no café, como você mesmo disse anteriormente, mercadológico e climático. O mercadológico você pode até controlar, mas o clima não. As mudanças climáticas, cara, estão aí. Quem não acredita em mudança climática está se enganando. Isso existe. Nós temos hoje um clima totalmente adverso, um clima que a gente não tem o controle sobre ele. E diz a lenda que a agricultura é indústria a céu aberto. Então, como é que pode produzir se a gente não tem controle sobre o clima? Então, realmente, a gente vive um momento de muita expectativa olhando 2026, principalmente no Arábica, que eu acho que a gente pode ter um ano complicado outra vez, porque as grandes regiões produtoras de Minas Gerais, Felipe, têm regiões há 6 meses sem chuva e não se produz sem água. Sim. Então, assim, é um negócio muito complicado, mas isso, por um lado, para o Espírito Santo é interessante, porque a gente vai ter a possibilidade de ter mais um ano de preços interessantes remunerando o capixaba. A gente não precisa ir muito longe, assim, essa análise não precisa ser tão profunda. A gente está em setembro, eu saí de casa para trabalhar hoje com 18, 19 graus. Setembro já seria tradicionalmente um mês quente, final de setembro, quase outubro. Uma loucura. Com frio, lá em cima, no Caparaó, eu soube que deu 10 graus, 8 graus. Então, na virada de setembro para outubro. Pois é, isso não é comum, né? Nós estamos na primavera, filho. Exato. Então, primavera já é o mês da estação das flores, já é a estação de a gente plantar o próximo ciclo produtivo. E entra uma primavera com cara de inverno. Sim, total. Nós tivemos dentro do inverno o que a gente chamou de um veranico dentro do inverno. Nós tivemos um inverno quente, estamos entrando agora numa primavera fria, com chuva que ninguém sabe o tamanho, e antigamente, essa semana foi muito notório na televisão, da tempestade que caiu em São Paulo. Da terra da garoa, viramos a terra do tsunami. Tempestades, árvores caindo, tudo Cara, voando. É isso. Esse é o novo normal climático que nós do agro temos que enfrentar o dia inteiro e sem ter poder de reação. É complexo, mas assim, é do jogo. Pensamento positivo, vamos acreditar que as coisas vão seguir para melhor. Marcos Magalhães, agradeço demais, amigo, a sua participação. Volte mais vezes, o assunto é saboroso e sempre dá o que falar. Valeu por ter vindo. A exemplo do conilon, vale para o Espírito Santo. Vamos fazer o cisne voar, é isso? Boa! É isso, é o Espírito Santo que dá certo. É isso, amigo. Obrigado demais por ter vindo, viu? Tamo Volte junto. mais vezes. Obrigado, um abraço. Próximo bloco tem mais ponto de vista e uma entrevista com o secretário de Agricultura do Estado, Enio Bergoli, mais uma análise sobre o tarifaço, também sobre os cafés especiais produzidos aqui no nosso estado. Até já! Hoje no Ponto de Vista, o assunto é o café produzido no Espírito Santo. Conversamos no bloco anterior com Marcos Magalhães, cafeicultor, especialista em cafés especiais. E agora vamos ouvir o secretário de Agricultura do Estado, Enio Bergoli. Vamos saber qual é a expectativa da safra para esse ano e também como o Estado reagiu e se preparou para enfrentar o tarifaço do governo americano.
Café especial tem de todo tipo e de todo lugar, da região do Caparaó, de Venda Nova, do norte do estado. É motivo de orgulho para os capixabas, movimenta a economia, gera oportunidade e leva o Espírito Santo para o mundo todo. O Espírito Santo é a única região cafeicultora, né, do Brasil, também do mundo, que produz em quantidade e qualidade as duas espécies que são consumidas e comercializadas no mundo. Nas nossas regiões mais frias, né, nas nossas montanhas, no Caparaó, nós produzimos o café arábica, né, que é o café produzido em altitude elevada. E nas regiões mais baixas, sobretudo no norte do Espírito Santo e na região sul, nos locais mais quentes, nós produzimos o conilon. E ao longo dos anos e décadas, por um trabalho, né, de muito empreendedorismo dos nossos cafeicultores e cafeicultoras, nós passamos a produzir cafés em qualidade, tanto para arábica quanto para conilon, porque aqui as propriedades rurais são pequenas e não nos interessa produzir café do tipo commodity, não diferenciado, porque os volumes produzidos por propriedade são volumes pequenos. Então nós estamos diferenciando os nossos cafés, né, em termos de qualidade, e o mundo está se surpreendendo com os nossos aromas e sabores. A próxima safra pode sofrer uma queda. Ainda assim, a expectativa é boa. Nós batemos o recorde de todos os tempos na produção de café conilon. O mercado, as expectativas privadas apontam para uma safra colhida já esse ano, né, para 18, 19 milhões de sacas, e no ano que vem, na safra que vai começar a ser colhida em abril, maio, vai até junho, julho para o conilon, se espera novamente uma grande safra, porque a utilização de conhecimento e tecnologia é muito grande a cada ano que passa pelos nossos produtores e produtoras. O secretário falou também sobre o tarifaço do governo americano e os impactos na nossa economia. Olha, 1/3 dos cafés, 1 a cada 3 cafés bebidos nos Estados Unidos é café brasileiro, né? E uma parte desse 1/3 é café capixaba. Mas os nossos cafés, né, eles são direcionados para o mundo como um todo. Obviamente que impacta muito, mas os Estados Unidos consomem café através de blends. Então o mercado, o setor privado norte-americano não deixou de comprar café do Brasil. Independente do tarifaço, né, o Espírito Santo tem um programa de desenvolvimento sustentável da cafeicultura, em que tem ações públicas e privadas. Nós temos aqui, né, o melhor planejamento do Brasil, um dos melhores do mundo para o desenvolvimento da nossa cafeicultura. Nos últimos 30 ou 40 anos, nós multiplicamos por 6, 7 vezes, né, a nossa produção de conilon. E deixamos de ser um produtor de arábica de baixa qualidade para ter os melhores cafés do mundo aqui no Espírito Santo. A gente ouviu agora o secretário de Estado de Agricultura, Enio Bergoli, otimista com a safra de café desse ano e otimista também com o enfrentamento ao tarifaço do governo de Donald Trump. Uma das saídas é buscar novos mercados para exportar o café capixaba. A gente muda agora de assunto para falar de um passeio ciclístico que aconteceu no fim de semana em Viana. Um passeio em comemoração ao Dia da Árvore. Um percurso cercado de natureza logo cedo. Pelo caminho, pasto verde, vacas, bezerros e toda a tranquilidade que só o mundo rural oferece. Foi assim que começou o dia para quem participou do terceiro pedal Passeio da Árvore. Isso aqui é tudo. Eu moro em Viana desde 1980. Eu fui conhecer Viana depois que eu comecei a pedalar. Tem muitos pontos turísticos aí que é impressionante. O circuito reuniu gente de todas as idades. Ciclistas experientes como o Jedson e quem encarou o desafio pela primeira vez ao lado da família, a esposa e o filho. Eu comecei a pedalar 5 anos atrás por causa de problema de saúde, para dar uma aliviada na mente. Aí comprei uma bicicleta simples, comecei a pedalar para desestressar. Aí fui pegando gosto. Aí disso aí fui evoluindo no pedal, entrei no grupo dos malucos aqui em Viana e de jornada, continuei. Hoje em dia eu pedalo praticamente quase todo dia, tenho um ritmo bom, uma frequência boa, evoluí no esporte. Apareceu uma oportunidade legal, né? Um ambiente mais família, mais tranquilo, mais leve, né? E aí a gente vai, a criança está muito animada, nem dormiu à noite esperando, né? Então a gente vai, acho que vai ser bacana. São 13 quilômetros que transformam a cidade de Viana em uma verdadeira trilha. O Pedal da Árvore é uma mistura de esporte, lazer e consciência ambiental de quem acredita que pedalar é também plantar o futuro.
A largada foi no Parque Linear de Canaã, onde os ciclistas foram recebidos com mesa de frutas. Já na Magrela, o percurso mostrou belezas naturais e trechos de Mata Atlântica preservada. E para celebrar o Dia da Árvore, os ciclistas que chegaram ao fim do trajeto ajudaram a plantar novas mudas nativas. Nós sempre na atividade, fazendo alguma coisa, né, para manter forma, né, fazendo algumas atividades. E esse aí eu tô levando a pequena aí também, pela primeira vez aí. Ela agora também gosta de pedal, pegando o ritmo e vamos botar para torar hoje. O esporte sempre me incentivou, né? Eu só precisava de um estímulo. Aí através dele que foi, né? Ele começou, aí me carregou e agora pequenininha também. Reconhecida como referência em cicloturismo e ecoturismo no Espírito Santo, Viana registrou mais de 400 participantes no pedal desse ano. E para manter um incentivo, a Prefeitura implantou o Bike Fix Viana, totens gratuitos com ferramentas para pequenos reparos, instaladas em pontos estratégicos da cidade. Quem cruzou a linha de chegada não levou apenas medalhas, mas deixou raízes plantadas em Viana. Por hoje é só, a gente fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência, por sua companhia. Amanhã tem mais. Tchau!